Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Física. Hoje nós vamos aprender sobre erros de medições e como representar uma grandeza física. Nós podemos classificar os erros das medições em três diferentes tipos. O primeiro dele são erros grosseiros. Esses erros são devido à falta de atenção ou de prática do operador. Então, isso acontece quando o experimentador não tem familiaridade com os instrumentos de medição ou é a primeira vez que ele está fazendo uma medida daquele tipo, né? Esses erros são ocasionados por enganos na leitura dos medidores, contagem errada de oscilações de um pêndulo. Esse é um exemplo clássico, tá? Você vai contar as oscilações do pêndulo e em vez de você contar 10 oscilações, você conta 9. Você começa na hora errada, você conta um a mais. Então, esses são erros grosseiros, tá? Fazer operações matemáticas incorretas. Então, tem um número que era para passar dividindo, você coloca ele multiplicando, ou em vez de fazer um elevado ao quadrado, você faz uma multiplicação por aquele número. Isso são erros grosseiros. E isso é perceptível de longe, ok? Então, temos também erros. Então, erros de transcrições também são considerados erros grosseiros, como escrever 7.428 quando o número é 7.489. Isso acontece frequentemente. A pessoa vai ler a temperatura em um termômetro e ao invés de marcar 31 graus, ela coloca lá 13 graus. Olha só que absurdo, né? E também nós podemos falar aqui os erros sistemáticos. São os que ocorrem em geral devido a defeitos do instrumento ou hábitos do operador, tá? Então, você não regulou o aparelho adequadamente, você não zerou o seu aparelho. Isso vai introduzir erros sistemáticos, ou seja, toda medida que você fizer vai conter uma variação a mais. Em geral, esses tipos de erros, eles não afetam o resultado em si do experimento, porque todas as medidas foram afetadas do mesmo modo. Eles são basicamente fáceis de você localizar esse tipo de erro, né? Porque a gente tem métodos para poder identificar esses erros sistemáticos. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, fatores ambientais, tais como a temperatura, a pressão e a umidade, pode ser que determinados aparelhos tenham variação, são sensíveis à temperatura, à pressão, à umidade, e você não percebeu isso na hora de realizar o experimento, e aí todas as suas medidas foram alteradas por conta de um desses fatores, tá? Erros de observação. Então, dependendo do que você estiver trabalhando, você pode ter um erro de paralaxe na leitura da sua unidade. Você vai medir lá a altura da coluna de mercúrio. E aí pode ser que você olhe de baixo para cima e perceba que a altura de mercúrio está em um determinado nível. Ou você olha de cima para baixo e o nível é outro, tá? Esses erros acontecem em todas as medições. Influência de certos fatores que são desprezados, tá? Então, certos fatores ali do equipamento ou de outros fatores que são desprezados podem atrapalhar na execução do seu experimento e introduzir erros sistemáticos. Erro no tempo de resposta do operador de um instrumento. Você está medindo temperatura de um líquido que está sendo aquecido, né? Quanto tempo demora para você ter certeza da temperatura? Isso demora um pouco, um tempo considerado. A temperatura do líquido aumenta muito mais rápido do que o tempo que você precisa para poder verificar qual é essa temperatura. Então, quando você pensa em falar o número, esse valor já se alterou. Então, você sempre vai dar um valor atrasado ou um valor acima daquele que era para ser anotado. Então, você tem um tempo de resposta
do operador de um instrumento, ok? Agora, os erros que vão acontecer e que devem acontecer, porque a gente não tem controle sobre todos os fatores, são os erros estatísticos ou erros aleatórios acidentais, tá? Esses aí não tem jeito da gente desprezar, a gente não tem jeito de controlar todas as condições, tá? Então, esses erros são devidos a condições que flutuam, você não consegue determinar, você não consegue se livrar desses erros, tá? O que a gente pode fazer é corrigir esses erros ou identificar esses erros quando a gente reportar uma grandeza medida. Erros devido à natureza da grandeza a ser medida. Então, dependendo da natureza, da grandeza, não tem como você se livrar de erros aleatórios. Variação da capacidade de avaliação ou da perícia da medida de uma mesma grandeza por observadores diferentes. Ou seja, dois observadores vão fazer a mesma medida e os resultados serão diferentes devido à capacidade de avaliação. Um vai avaliar um algarismo significativo, o outro vai avaliar outro. Um vai ter mais perícia, mais cuidado, vai regular melhor os equipamentos e vai ter essa variação entre as medições. Isso é normal, tá? E a gente só vai ter que saber reportar esses erros de medições. Fatores não intencionais não considerados como falta grave de operações, tá? Às vezes você vai se esquecer de algum fator que estava ali e tal, que não é grave. Às vezes a temperatura não influencia tanto, não teve um grande variação de temperatura para que houvesse um erro sistemático, mas houve uma variação de temperatura. E esses erros de flutuações, eles são erros estatísticos, tá? Então não tem como a gente se livrar de todos os erros. Mesmo que você seja um excelente experimental, você ainda vai acabar cometendo alguns erros. E como a gente viu, os erros estatísticos, eles vão sempre estar presentes, tá? Então a gente precisa representar a nossa grandeza de alguma forma. E nós temos que levar em conta esses erros que não podem ser retirados, tá? Então, para representar uma medição de uma grandeza, eu vou ter um valor médio, mais ou menos uma incerteza e uma unidade relacionada a essa grandeza física. Tudo bem? Então, esse valor médio, ele vai ser sempre aquele que você mediu, tá? Então, você vai fazer uma medição, você vai efetuar ela pelo menos 3 a 4 vezes para você ter um valor médio dessa medição, tá? E aí você vai também atribuir a essas medições uma incerteza. Não se esqueçam, é muito importante sempre colocar qual é a unidade que você está medindo, ou seja, qual é o equipamento que você está utilizando para poder medir uma determinada grandeza. No caso de comprimento, a gente viu que a gente pode usar uma régua milimetrada, uma régua centimetrada, um micrômetro. Então, isso vai falar qual é a unidade que eu estou utilizando, tá? Então, dependendo de como vai acontecer as suas medições, qual é o resultado das suas medições, a gente vai classificar as incertezas, tá? Então, a primeira é a incerteza do tipo A, se a flutuação for maior que a resolução. Isso aqui vocês já devem ter visto lá no laboratório de Física 1, né? Então, se a flutuação for maior que a resolução, você vai usar a incerteza de x como o desvio padrão da média. E aí você vai ter que repetir a medição 30 vezes, no mínimo 30 vezes, e você vai usar o desvio padrão da média como sendo a sua incerteza. Se a flutuação for menor do que a resolução, ou seja, toda vez que você medir, você obter o mesmo valor ou um valor muito próximo, você vai utilizar a incerteza como sendo a resolução dividido por raiz de 3. Então, aqui nós vamos seguir o mesmo padrão que a gente está utilizando, que foi utilizado lá no laboratório de Física 1.
E a incerteza é sempre representado com 2 algarismos significativos, tá bom? Então, apenas 2 algarismos. A flutuação, para quem não se lembra, é você pegar o maior valor das suas medições e subtrair do menor valor e dividir por 2, tá? Em geral, medidas de comprimento, medidas de temperatura usando o termômetro de mercúrio, a flutuação é sempre muito menor do que a resolução do equipamento. Então, na maior parte aqui do nosso curso, ou em todo ele, a incerteza que vocês vão utilizar são incertezas do tipo B, onde você vai dividir a resolução por raiz de 3. Ok? E nós temos também uma terceira forma de classificar as incertezas, que quando a grandeza medida é medida indiretamente, e você tem uma função associada à medida indireta, uma função que é do tipo f, que depende de x1, de x2, de xn, então essa incerteza vai ser calculada pela raiz quadrada das derivadas de f com relação às suas variáveis, as variáveis independentes, ao quadrado, vezes as incertezas dessas variáveis ao quadrado, tá? É a mesma fórmula utilizada também no laboratório de Física 1. Então, vamos fazer um exemplo aqui da representação de uma medição. Então, imagine que eu quero medir o volume de um quadrilátero, que tenha largura L, altura H e comprimento C, tá? Vamos supor que você utilizou uma régua milimetrada. E quando você foi lá fazer a medição, você obteve que a largura era 20,5 centímetros. Esse foi o valor que você anotou. A altura foi 10,1 centímetro. E o comprimento, 10,5 centímetros. Nós sabemos que o volume é dado por L vezes H vezes C, tá? Esse é o volume do paralelepípedo. Então, o volume é dado por uma relação matemática, uma função matemática, que depende da largura, da altura e do comprimento. Então, essa grandeza vai possuir incerteza do tipo C, tá? Então, eu vou agora reescrever as grandezas que foram medidas, colocando elas no padrão, que eu tenho um valor médio, uma incerteza e a unidade. Colocando ela nesse padrão, eu vejo que a largura aqui fiz a transformação de unidade de centímetros para milímetro e estou acrescentando aqui a incerteza com relação a essa medição, tá? Que é 1 sobre a raiz de 3, que a resolução da minha régua é 1 milímetro dividido por raiz de 3, isso dá aproximadamente 0,58 milímetros. Coloquei a largura, a altura e o comprimento. Agora, eu vou calcular quem é o meu volume, multiplicando os valores principais, L, H e C, e vou fazer a minha incerteza pegando a raiz quadrada da derivada do volume pela largura, vezes a incerteza da largura ao quadrado, mais a derivada do volume com relação à altura, vezes a incerteza com relação à altura ao quadrado, mais a derivada do volume com relação ao comprimento, vezes a incerteza do comprimento ao quadrado, tá? E lembrando aqui que, para quem tem dificuldade em fazer as derivadas, a derivada do volume com relação à largura é simplesmente o comprimento vezes a altura. A derivada parcial do volume com relação à altura é a largura vezes o comprimento, e a derivada do volume com relação ao comprimento é a largura vezes a altura. Colocando os valores, eu tenho que o valor do volume é um valor bem grande, tá? E a minha incerteza é dada também por um valor bem grande. Agora, como representar esses valores, tá? Vou colocar a minha incerteza com 2 algarismos significativos, e para isso eu vou usar a notação científica,
E também vou escrever o meu volume em notação científica e eu tenho que o meu resultado é 21,74 mais ou menos 0,18 vezes 10 a quinta milímetros ao cubo. Percebam que, quando eu coloquei em notação científica, até a leitura da grandeza se tornou mais simples, né? E aqui eu utilizei o arredondamento, onde eu estou mantendo aqui o 8, tá? Porque o número antes do 8 era o 3, então eu vou manter o 8. Então, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido o que está sendo posto e até a próxima. Tchau, tchau!